Olá, vamos dar continuidade ao assunto que estamos vendo nesses últimos encontros: equivalência financeira e série financeira. Já foi explicado que a equivalência financeira é uma abordagem macro, onde teremos possibilidade de fazer sempre uma permuta de dívidas, considerando uma data de referência, a data focal. Já a série financeira é, como na verdade parece ser, uma particularidade da equivalência financeira, onde você vai ter um valor a pagar, ou payment, ou o PMT, como conhecido pela HP. Seja bem-vindo, meu nome é Nildo Cassundé e eu estou aqui para fazer com você mais uma aula desta cena das finanças. Espero que você seja feliz, assim como eu estou aqui. Foquem na ideia de que as finanças exigem diversas nuances. E aqui eu vou trazer para vocês mais um exemplo para que nós possamos exercitar a mente. À luz da teoria que eu já venho trabalhando com vocês, vamos fazer uma simulação. Assuma que você possui um grande desafio. Em um determinado momento, você chegou na empresa como gestor financeiro. Ô pai, Oi, filhão. avô? Eu tô gravando aqui. Daqui a pouco a gente se fala. Chegou na determinada empresa e encontrou. Hoje você encontrou 3 dívidas para serem pagas. Avô? Um na ordem de 250 mil, outro na ordem de 100 mil e um outro na ordem de 500 mil. Tudo isso para uma única empresa. Você sabe que a empresa possui uma série de restrições financeiras por causa da crise. Ela não conseguiu vender o que gostaria de vender há alguns anos atrás, ou nos últimos meses literalmente deixou de ter o fluxo de vendas como desejava, e aí vem superando uma série de desafios, de maneira que quando você encontra-se nesse cenário, você vai ver hoje que daqui aos próximos meses você não vai conseguir honrar essas dívidas. E aí você tem 2 saídas. A primeira, mais fácil, é você deixar chegar essa data, vencê-la e pagar os juros em cima disso. E aí sair acumulando, a ponto da empresa que estava para receber seu dinheiro, coloca você na justiça, coloca você como um mal pagador para o banco e você fica com o seu nome sujo. Então, como é que funciona esse cenário para os nossos... Como é que funciona esses cenários para os próximos cenários? Vamos lá, voltando aqui para o assunto. Quando é que você vai fazer essa simulação? Você pode fazer a simulação no dia do vencimento, você pode fazer a simulação somente no momento em que a empresa disser para você: olha, eu vou colocar o seu nome como um mal pagador no banco e você vai ficar em maus lençóis. Você vai esperar esse dia chegar? Ou você vai pegar esta situação e vai reajustar os seus cenários? Pois bem, é justamente aí onde eu gostaria que você viesse comigo para aprender algo mais. Porque o assunto de equivalência financeira ela vai perpassar diversas situações. Dentre elas, essa que eu estou trazendo para vocês. Então, como é que funciona? Eu vou chegar à empresa que estarei para pagar e não conseguiria honrar, e vou fazer para ela uma proposta. Eu vou dizer para ela: ó, eu não conseguiria te pagar esses valores, não na forma que está,
Mas vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo de maneira que eu consiga te pagar e você não se sentir prejudicado. E a pessoa vai dizer, sim, mas qual é a sua proposta? Você pode chegar para ele e dizer, olha, ao invés de pagar essas 3 parcelas dessa forma, esses 3 valores dessa forma, eu gostaria de te propor pagar valores iguais. Valores iguais. Ou seja, eu troco esses 3 valores por valores iguais, pagos em 5 parcelas. E aí, a primeira questão é, então bastará que você pegue este valor, 250, 100 mil, saia somando. Pegue a dívida no total de 850 mil, divida por 5, e aí ao invés de pagar 850 mil, você vai pagar 5 de 170 mil. É esse o acordo que vai ser feito? Fatalmente que isso não é possível. Pode ser feito, né? Quem é leigo no mercado pode aceitar, mas fatalmente isso não é uma proposta decente. Por quê? Se o mercado possui taxa de juros, ela vai servir para balizar essa negociação de maneira que todos saiam com os seus merecidos valores justos, né? Porque você vai ter que capitalizar. Aí eu vou considerar aqui uma taxa de 8% ao mês, tá? Um pouco elevada, mas é para que a gente possa perceber as diferenças que acontecerão. Então, em cima dessa constatação, vamos agora para a solução. Considerando que você está aqui negociando, qual é a tendência dessa negociação? Que você traga para você a solução. E você faça com que, nesse momento, a data de negociação figure como a sua data focal. Quando será determinada a data focal? Será determinada a partir do acordo pelos pares, tanto o devedor quanto o credor. Costuma ser a data que está sendo negociada, ou costuma ser uma data de referência lá na frente. Eu vou usar a data focal 0 para que a gente possa entender que essa famigerada data, ela é um acordo dos pares. Assumindo a data focal no 0, como é que essas dívidas serão equacionadas? Aí você vai se perguntar, basta que eu pegue os 250, some com 100, some com 50, dá 850, e depois eu faço essa divisão dos pães aqui, dessa forma. Aí eu vou dizer para você que essa ideia, ela não contempla a taxa de juros. Portanto, ela não serve para a cena das finanças, porque precisará ser a taxa de juros será a taxa de juros o grande balizador desse nosso cenário, tá bom? Então, vamos andar com a carruagem. Quando é que você vai fazer a análise? No 0. Então, você vai ter que trazer os 250 para o 0, os 100 mil para o 0, os 500 mil para o 0, e depois equacionar com esse outro daqui. Você vai trazer o primeiro X para o 0, o segundo X, o terceiro, o quarto e o quinto X para o 0. E aí você vai igualar. Então, na prática, Cassindé, tu quer dizer para mim que eu vou trazer o 250 para o 0? Sim. Aí a pergunta que não quer calar é, capitalização simples ou composta? Bom, vamos trabalhar com a capitalização composta.
Mas a capitalização simples seria feita da mesma forma, tá bom? Vamos trabalhar com a capitalização composta. Só para poder tornar o processo mais interessante, porque no dia a dia vai ser a captação composta que vai funcionar aqui. Então eu terei 250 como vai estar aqui no futuro, né? Vou trazer para o valor presente, porque vai ser assim, né? Para aqueles que estão ainda engatinhando no raciocínio, que eu espero que você já esteja um passo à frente, você vai calcular o valor presente dos 250 mil, vai somar com o valor presente dos 100 mil, vai somar com o valor presente dos 500 mil, que está lá no quinto mês, e vai igualar com o quê? Com o primeiro X, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Então vai igualar com esse X daqui que vai vir para cá. Então vai ser o valor presente do primeiro X mais o valor presente do segundo X mais o valor presente do terceiro X mais o valor presente do quarto e o valor presente do quinto. Assim que você fizer essa equação, você vai começar a ver que uma única incógnita vai surgir. Vai ser o próprio valor da parcela. Então, o que me cabe aqui é calcular cada um desses valores presentes. Então, vamos lá. Quem é esse valor daqui? Quem é esse valor daqui? Numa boa e velha HP, eu terei o quê? 250 mil é o valor futuro. Quantos períodos? 2. Qual é a taxa? 8%. E peço o valor presente. Esse daqui vai ser o primeiro valor presente, os 250 mil. Vai estar na ordem de 214.334,71. Eu vou calcular o valor presente desse outro daqui, né? Então vamos lá. Eu vou zerar o registrador. Eu tenho aqui dentro, eu vou zerar financeiro também, apesar que eu não precisava, né? A taxa de juros já estava inserida. Mas vamos lá. Eu tenho os 100 mil como valor futuro. 8 vai ser a taxa. Os 100 mil estão em qual período? No quarto. Então, 4 vai ser o N. E peço o valor presente. Esses 100 mil serão transformados em R$ 73.502,99 aproximadamente. Zero de novo. Vou calcular para os 500 mil. Os 500 mil estarão em que período? No quinto período. Opa, não é que 5, 8. Coloco o quinto período e calculo o valor da parcela. Então, os 500 mil se transformam em 340.291,60. Somando tudo isso, quanto é que eu tenho? 73.502,99 mais, somando com esse daqui, 214.334,71 mais. Ou seja, toda a minha dívida trazida para o período zero é na ordem de 628.129,30. Veja que está muito longe daquele valor que eu tinha calculado antes, né? Então, lembrasse quanto é o valor da dívida toda? 250, 100 mais 500. Era na ordem de 850 mil. Mas seriam pagos aqui na frente, né? A gente trouxe ele para o período zero. Essa dívida seria paga hoje. Se eu tivesse dinheiro para pagar hoje, eu pagaria 628 mil. Eu não pagaria os 800 mil.
os 850 mil. Estão me entendendo agora? É justamente aí onde mora a grande sacada do mundo das finanças. Porque aí você vai ter uma série de situações de maneira que você vai poder trabalhar com esses números sem nenhuma dificuldade. Eu quero pagar tudo hoje. Não vou pagar os 850 mil, vou pagar 628. Mas eu não tenho 628 para pagar. E a minha proposta é pagar em parcelas iguais no segundo mês, a partir do segundo mês, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, vamos aqui fazer esses cálculos? Vamos. Qual é a dívida? É o X, não é? Então, se eu for para a equação, eu terei o que aqui? Vamos lá. Eu vou anotar esse valor daqui, tá? 628, 129 e 30. Se você for avesso a HP, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, vai calcular o valor presente desse daqui. Quanto é? Do X1 é este X, é o valor futuro, né? Trazido para o período zero. Então é 1 mais a taxa elevado a 2. Pronto. Essa é a primeira incógnita. Aí você vai ter a segunda, que vai ser... Você vai somar com do segundo X. 1 mais a taxa elevado a 3. Vai somar com esse outro X. 1 mais a taxa elevado a 4, que você vai trazer 4 períodos, né? O outro elevado a 5. E este último, propriamente dito, está no sexto período. Então você vai fazer o quê? Mais 1 mais a taxa elevado a 6. Naturalmente você vai ver que o X pode ser colocado em evidência, não vai? Então você vai colocar o X em evidência. Coloco toda essa operação aqui usando o X em evidência. Então isso tudo vai resultar em quê? Eu coloco o X em evidência, vai ficar 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a 2, mais 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3, mais, até chegar a esse último daqui. 1 mais a taxa elevado a 6. Resolva isso na calculadora. Você vai encontrar um valor e você vai passar, que está multiplicando, né? Você vai passar para o outro membro dividindo. Assim que você fizer isso, você vai encontrar o valor do X. Esta é a operação da velha e boa científica. Tudo mais constante é solução de equação. Entendendo que você já chegou até aqui, você vai agora extrapolar comigo para o que eu trabalhei com vocês pela perspectiva de uma série de financeira. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho pagamentos iguais. Então, essa equivalência, ela se transforma em uma série. Eu tinha pagamentos variados e eu passo agora a pagar de maneira seriada. Então, eu posso fazer dessa maneira, professor? Pode. Como também pode fazer através de uma outra interpretação. E que é justamente aí onde você, dominando a cena das finanças, você vai ficar brincando de ir e vir com essas informações. Qual é o cenário que nós temos agora? A partir do momento que você trouxe todos eles para o período zero, o novo cenário configura de que forma? Eu vou reescrever aqui, tá? Eu tenho o período zero. Um momentinho que eu vou escrever melhor. Eu tenho zero na ordem de 628, 129 e 30.
E no momento 2, eu quero pagar 5 parcelas consecutivas, como forma de solucionar o meu problema. Quanto é que eu vou pagar aqui? Em cada parcela. E aí você vai chegar para a série financeira e vai se perguntar: isso daqui se trata de um pagamento pós-antecipado? Você, antes de começar a resolver, tem que começar a fazer o enquadramento. Isso é um pagamento pós-antecipado, um pagamento antecipado ou um pagamento com carência? Vamos lá. Para responder a primeira, eu vou perguntar o seguinte: a primeira parcela é paga um mês após a compra? Não. Ela é paga no segundo mês. Então, se ela é paga no segundo mês, o primeiro mês é uma carência. Então, ele não é pós-antecipado. No contexto aqui, ele se enquadra numa particularidade de ser carência. Mas se eu fosse teimoso e quisesse fazer o cálculo como pós-antecipado, como é que você faria? Você iria para HP e ia dizer assim: olha, eu sou teimoso. Eu não quero pagar com essa carência daqui não. Eu quero já começar a pagar já agora, já no próximo mês. Posso fazer isso? Pode, você paga quando você quiser. Agora o cálculo vai ser diferente. Você vai ter R$ 628.129,30 como valor de ajuste do financiamento. Você tem 5 parcelas. 5 parcelas. A taxa é de 8%. Assim que você insere esses dados, você vai olhar para o display e vai ver que ele está configurado para ser pós-antecipado. E aí você vem aqui e calcula o valor do PMT. Ou seja, se for pagamento do pós-antecipado, imediatamente, você vai estar pagando R$ 157.319,04. Pronto. Então eu transfiro esse meus 628,129 e pago em 5 de 157. Se eu fizer 5 de 157, quanto é que vai ser o total? 5 vezes... Opa, eu tirei 628 mil e vou pagar em 5 parcelas, que no total vai dar 686.595. É justo, né? É justo, porque eu estou trabalhando com a taxa de juros de 8%, tá? Veja que nem de perto chega aos 850, hein? Nem de perto chega aos 850. Mas é assim que as coisas tomam o rumo, tá certo? É assim que as coisas tomam o rumo na cena das finanças. Mas você percebe que para pagar 157 mil já no primeiro mês que vem, você, quanto empresa, vai perceber que não tem dinheiro para pagar isso. É por esse motivo que você está propondo pagar com um mês de carência, que é o tempo que você vai ter de respirar, captar dinheiro, vender mais, fazer um plano de vendas mais agressivo, queimar estoques, fazer uma série de simulações, de maneira que você consiga, em um curto espaço de tempo, restabelecer um pouco do seu capital e consiga começar a pagar sem atrasar um dia sequer. Então, vamos refazer os cálculos. Bom, para isso, foi o que você disse para ele: ó, eu começo a pagar a primeira daqui a 2 meses, que é onde eu iria pagar a sua parcela. Só que ao invés de ser esse valor todo, eu quero pagar ele mais diluído. E a pessoa diz: ó, tudo bem, em cima desse raciocínio, considerando a taxa de juros de 8% ao mês, vamos aceitar isso e vamos ver o que é que vai dar. Aí você vai se perguntar: bom, peraí, então eu não vou pegar os 628, 129 e fazer o PMT de 5 parcelas. Porque se eu fizer isso da forma que você fez, é como se eu tivesse desconsiderado a carência. É como se você tivesse desconsiderado a carência, de modo que esse valor dos 628 tivesse vindo para cá. E ele está aqui? Não, ele não está aqui. Ele está no período zero. Então, se ele está no período zero, no momento que você calculou o pós-antecipado de 157 mil na parcela, você é como se tivesse feito exatamente assim.
o que não é a real situação. A real situação é que você tem um período de carência. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar os 628 e vou capitalizar um período. Assim que você faz isso, você vai estar pegando 628, 129 e 30, levando um período a uma taxa de 8%. Assim que você faz isso, você atualiza esse valor para o período que de fato ele vai figurar. Ou seja, você calcula um valor futuro linha de um valor presente linha. Porque na contraparte do raciocínio, você vai fazer com que esse valor de 678 que estarão aqui, este valor vai efetivamente servir para calcular as parcelas. Porque assim que você faz isso, ó, você voltou à estaca zero do pós-antecipado. Só que não vai ser os 628, e sim os 678. Então, considere esse valor no valor presente, a taxa de 8%. Quantos períodos são? Não olhe por 6, hein? Não confunda. É o que vale a quantidade de parcelas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parcelas. E peço a minha parcela. Opa! Então eu encontrei a parcela com carência de 169.904,56. Pronto. Professor, na prática, o que é que você está querendo me dizer? Resumindo aqui a nossa situação. Na prática, o que foi que eu fiz com você? Eu peguei 3 dívidas e refinanciei elas, pagando em 5 parcelas iguais. Foi isso. E quando assim eu desejei, eu considerei que eu teria um período aqui de carência. Portanto, a carência, ela configura aquele momento que você não paga, não desembolsa propriamente dito o valor, mas capitaliza. Porque senão não seria justo. Se eu tenho uma taxa de juros incorrendo no mercado, eu não vou ficar um mês sem remunerar esse valor. Então é entendendo dessa forma que a cena das finanças toma uma proporção mais agressiva, de maneira que você vai pagar com a carência que você desejar, contanto que você atualize esse valor. É isso. E aí, se você olha agora para o novo cenário, você vai perceber que com a carência você vai pagar uma parcela maior. É natural que seja maior, não é? Porque se a base de cálculo desta é essa, e a base de cálculo do pós-antecipado é esse outro daqui, ele tende a ser maior. Tá bom? Bom, primeira moral da história. A segunda moral da história. Quando você pega as 850 mil e você agora vai comparar com os 169, 904 e 56, paga em 5 vezes, né? Os 850 foram para 849.522. Ganhou você, que estará pagando até menos pela sua dívida, e ganhou a empresa, porque aqueles 850 não seriam pagos de uma única vez. Eles seriam pagos em períodos distintos, com parcelas distintas. Então, esse valor daqui significa dizer o que na prática? Significa dizer que você mudou as parcelas para pagar de uma outra forma, e todos, em uma relação de equivalência, pagarão o mesmo valor que deveriam pagar à luz da taxa de 8%. Tá bom? Porque aqui tem uma grande moral da história também. Qual é? Quando você trabalha com a taxa de um refinanciamento, ela tende a ser um pouco ou maior, ou bem maior, do que a taxa do financiamento que você pegou lá no início. Então, aquela taxa que determinou esta parcela, aquela taxa que em uma determinada negociação determinou esta outra de 100 mil e esta outra de 500 mil, não necessariamente foi a mesma
que eu utilizei para fazer esse refinanciamento, tá bom? Você pode encontrar questões em livros que tem justamente essas duas taxas. A taxa para o primeiro financiamento e uma taxa específica para um momento que você precise fazer o refinanciamento. Eu entendo que esse assunto ele exige mais cautela, exige mais detalhamento nas nuances, tendo em vista que você está pagando aqui com carência, tendo em vista que você tem a relação de pós-antecipado, tendo em vista que você tem uma relação de equivalência financeira imbricado com a relação de série financeira. Mas é justamente isso que acontece na cena das finanças. Por isso que eu sempre atentei vocês para as questões que poderiam vir após as primeiras semanas de aula. Porque a complexidade da cena das finanças exige realmente um pouco mais de conhecimento. E, obviamente, estamos nos encaminhando para o final do semestre. E aqui está praticamente o último grande assunto antes de desencadearmos em uma outra situação. Para aqueles que estão acompanhando o programa da disciplina, nós estamos trabalhando equivalência financeira, ao mesmo tempo que estamos aprofundando série de capitais. Falta falar sobre inflação. Para a turma de engenharia de produção, o próximo assunto ele versa sobre um assunto chamado amortização. Amortização. Até aqui, tanto engenharia de produção como engenharia elétrica possuem o mesmo assunto. A partir desse momento, engenharia de produção verá amortização e a turma de engenharia econômica verá um outro assunto que é técnicas de análise de investimento, tá? Quem paga engenharia de produção, esse assunto daqui é visto numa disciplina de 60 horas. Quem paga engenharia elétrica, esse assunto ele é incorporado à disciplina de engenharia econômica. Então, enquanto você está vendo comigo esse vídeo, você está vendo comigo ao mesmo tempo que o aluno de engenharia elétrica também pode assistir. Vamos encontrar assunto de inflação no final da próxima aula, no próximo encontro, ou na próxima semana. E a partir desse assunto, depois desse assunto, nós iremos trabalhar em engenharia de produção o assunto de amortização e na turma de engenharia elétrica, técnica de análise de investimento. Então, vamos entrar agora numa situação lá na frente, estamos muito próximos de entrar numa situação em que teremos vídeos específicos para a turma de elétrica e específicos para a turma de produção. Enquanto isso, vamos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Enquanto isso, vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu pretendo fazer com que você hoje termine esse nosso encontro fazendo mais um exercício comigo. Esse exercício, ele está relacionado a uma outra situação de pagamento. Vamos fazer uma simulação aqui com você, tá? Aceite que você tem um valor de R$80 mil. Vamos lá. Você é um agente financeiro que está emprestando no seu banco para uma pessoa R$80 mil. A pergunta que não quer calar é: como é que essa pessoa vai pagar esse valor? E aí você pode fazer a seguinte proposta. Ora, você paga esse valor, a primeira daqui a um mês, a segunda daqui a 2 meses, ou seja, você paga em uma série
de 4 parcelas pós-antecipadas. Ou você chega para a pessoa e diz assim, ó, você pega 80 mil reais hoje, mas você vai pagar antecipado as 4 parcelas. Ou seja, a primeira parcela você paga no início do primeiro mês. A segunda parcela você paga no início do segundo. A terceira parcela você paga no início do terceiro. Primeira parcela você paga no início. A segunda parcela você paga no início do primeiro. A terceira parcela você paga no início do segundo, no início do terceiro. E a quarta parcela você paga no início do quarto. Então, você terá parcelas iguais. São 4 parcelas também. Só que tudo pagando antecipado. Para a nossa cena das finanças, isso daqui configura como pós-antecipado. Isso aqui configura como antecipado. Então, você assumindo que na sua situação de financiamento a taxa de juros é de 5,5% ao mês, você vai fazer a simulação comigo aqui, para que o seu cliente possa sair daqui sabendo quanto ele vai realmente pagar. 80 mil reais é o valor que ele está pegando de empréstimo. Considerando pós-antecipado, configura HP para GEND e vá ser feliz. 4 vai ser o período, 5,5 vai ser a taxa e você pede o valor da parcela. Então, essa parcela vai ser na ordem de 22.823,56. Se você quiser fazer essa mesma situação para o antecipado, você basta vir aqui, ó, GBEG, e faz 80 mil, 5,5 taxa. São 5 períodos ou 4 períodos? 4 períodos. E pede o PMT. Eita, caçundé. Vai dar 21.633,71. Mas é o mesmo valor, mesma quantidade de parcelas. E por que eu pago menos? Porque você vai olhar para cá, ó, nessa particularidade, esse valor daqui, em tese, se equivale a esse daqui, em tese, se equivale a este, mas existe uma grande particularidade. Qual é? Que no antecipado, essa parcela que você no pós-antecipado paga no 4º mês, no antecipado você paga no período 0. É por esse motivo, e no 0 não tem juros, não é? Porque a taxa de juros, mesmo existindo, quando você eleva a 0, você não tem juros nesse processo. É por esse motivo que há essa diferença, tá bom? É por esse motivo que há essa diferença. A grande diferença entre o begin e o end é justamente que, enquanto no end, a última parcela, você, na configuração de uma diagramação, fica muito mais fácil de entender. Quando você observa no end, a última parcela ela está sendo paga realmente, na verdade, no início, quando você olha para o pagamento com entrada. Entendeu? É isso. Tá bom? É isso. Aí você observa, olha com carinho e diz assim, então com um antecipado eu pago menos. Então eu prefiro pagar um antecipado. Prefiro cobrar um antecipado. Se você for o agente bancário, tanto faz um quanto o outro. Você vai receber um valor, a taxa de juros, eles serão equivalentes. Agora, o grande detalhe é, quando você vai para o lado do balcão da pessoa que está pegando o empréstimo, se você estivesse pegando o empréstimo, você vai olhar para isso aqui e vai dizer, eita bagaça, como é que eu vou sair dessa enrascada? Se eu fizer pagamento antecipado, literalmente você está fazendo assim, ó. Você está pegando 80 mil reais emprestado, e no ato deste empréstimo que você está pegando, você já vai estar deixando 21.633. Então, quando você olha para a ponta do lápis, pagando com a entrada, você está pegando, se for o cara que está pegando o empréstimo, né? Você está pegando 80 mil, mas já vai estar deixando no ato 21.633,71. Então, você está realmente levando para casa
levando para sua empresa, não os 80 mil, e sim 58.366. Será que é isso que você estava precisando? Ou eram os 80 mil? Percebe como é delicado esse momento da decisão? Mesmo que você pague menos, quando comparado ao aposta antecipado, você precisa saber se realmente esse valor que você vai levar para casa realmente é o que você precisa. Porque se você estava desejando 80 mil, né? Eu acredito que seja 80 mil que você estava querendo, e não 58, entendeu? Não 58. Bom, nesse cenário, você começa a perceber que a tomada de decisão vai depender do quanto realmente você precisa e de como realmente você deseja pagar. Na prática, é isso que acontece, tá? Eu desejo a vocês todo o empenho do mundo para fazer mais exercícios, porque eu posso trabalhar aqui com uma outra situação. Eu posso trabalhar aqui com a situação de carência. Eu posso trabalhar aqui onde, ao invés de você pagar os 80 mil no final do primeiro mês, a primeira parcela, ou no início do segundo mês, eu posso dizer assim: rapaz, faz o seguinte, você está pegando comigo um valor relativamente alto, porque você está precisando dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você pega eu lhe empresto esse valor hoje e você começa a pagar somente no quarto mês. Então você vai pagar 4 parcelas a partir do quarto mês. Aí a pessoa fala assim: eita, que coisa boa, né? Então eu vou pegar 80 mil, vou passar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem pagar nada, que é a carência, e depois começa a pagar. Aí fica bom demais. É como se eu estivesse pegando esse daqui, então eu vou pagar 22.823 somente a partir do quarto mês. Aí você vai dizer assim: opa, não é bem assim. Porque você vai ter 1, 2, 3 meses capitalizando os 80 mil. Então na prática você vai pegar 80 mil, capitalizar 3 meses, porque nem a rosa é bela, mas tem espinhos, né? Vamos lá. Pós-antecipado, eu vou pagar no final, né? Então eu trago esse valor para cá, vou botar GEND, para poder não ter nenhum erro de cálculo. E vou lá, 80 mil, valor presente, 3 meses, que eu vou trazer para cá, a taxa de 5,5, e vou calcular o valor futuro. Esse 80 mil irão se transformar em 93.939,31. Agora sim, esses 93.939 é que serão pagos em 4 parcelas. Então esse aqui será o valor presente. Eu tenho 4 parcelas a 5,5 na taxa de juros. Quanto é a parcela? Vai dar 26.000. R$800,37. Pronto. Aí você decide. Você quer pagar 21, começando já de hoje, 22.800, começando daqui a um mês, ou 26.800, começando daqui a 4 meses. Vai depender do bolso, né? Porque em equivalência eles são iguais, tá bom? Todos eles trazidos a período zero dá 80 mil. Tá bom? Então são iguais. Aí a pergunta que não quer calar é: quando é que eu vou decidir isso? Vai depender da carência. Vai depender se eu pago com entrada ou sem entrada. Então, há exercícios para dar e vender e você estudar bastante a respeito disso. O que eu desejo que você é que, percebendo a importância dessas nuances, você não adormeça e espere que a proximidade da prova possa te exigir o estudo, porque esse assunto ele é acumulativo e exige de você mais atenção do que aquele que você estava estudando para a primeira prova. É isso aí, meus queridos. A gente vai se falando na cena das finanças. A princípio, eu já estou finalizando o assunto de série financeira, mas no próximo encontro eu vou trazer uma outra relação. Ao invés de calcular o valor das parcelas,
eu vou provocar em vocês a reflexão a respeito da carência, da taxa de juros, tá? E esse cenário aqui vai tomar uma outra proporção, mas na prática tá tudo no mesmo balaio. Então, vamos estudar. Até breve. Junto com esse vídeo, tem um outro que eu lancei. Se você está assistindo agora esse vídeo, tem um que é o outro que eu lancei um pouco antes deste, tratando de outros exercícios relacionados à equivalência e à série de capitais. Assim como você que assistiu ao primeiro vídeo, tem esse daqui que você vai se permitir aprofundar, observar mais nuances de outras questões. Um abraço para quem é de abraço e a gente vai se falando no próximo encontro da Cena das Finanças. Até breve, meus irmãos. Até breve, meus queridos.